Vamos ler o Salmo 119 a partir do verso 153. Vamos analisar esses 3 pedidos de vivifica-me do autor aqui do Salmo 119. Atenta para minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende minha causa e resgata-me. Vivifica-me conforme tua palavra. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam teus decretos. Senhor, tuas misericórdias são muitas. Vivifica-me conforme teus juízos. Meus perseguidores e adversários são muitos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Vi os perversos e me angustiei, porque não guardam tua palavra. Vê como teus preceitos, Senhor. Vê como amo teus preceitos. Senhor, vivifica-me conforme teu amor. A soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Ele vai falar algumas vezes essa palavra, vivifica-me. E a primeira delas, está aí no verso 153 e do 155, ele está dizendo o seguinte: atenta para a minha aflição e livra-me. Ele está aflito, ele quer um livramento de Deus dessa aflição, ele pede livramento e ele justifica que ele não esquece a lei do Senhor. Dá-me livramento, atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Ele se justifica não porque ele é alguém que é 100% bom, porque suponhamos que tenha sido Davi que escreveu isso, Luciano? Davi não foi um homem 100% bom. E mesmo que tenha sido qualquer outro homem, ele também não tenha sido bom o suficiente para dizer ou se justificar diante de Deus. Mas é um pedido de socorro. E quantas vezes nós precisamos de pedir socorro a Deus? Ele diz: defende minha causa e resgata-me. Defender a causa e resgatar. Parece que ele está numa situação difícil, e que só a mão de Deus pode livrá-lo do que está para acontecer. E aí ele vai dizer a primeira vez: vivifica-me conforme a tua palavra. O primeiro vivificar é pela palavra de Deus, uma palavra de salvação. A palavra de Deus, ela é de salvação. Ele está pedindo aqui para que Deus livre ele da angústia. Olha só, de tanta coisa que ele está pedindo. Atenta para a minha aflição, livra-me e defende minha causa. Ele tem uma causa e ele precisa ser defendido, nessa causa. E agora ele está falando de pessoas ímpias, Ele vai falar isso na próxima sessão, mas ele está falando que parece que ele está em um embate com gente que não é pessoas que amam a Deus. Mas o fato é que primeiro vivifica-me é para que Deus faça isso pela palavra da salvação. Tem muita gente, hoje eu gosto de ouvir alguns intelectuais, alguns filósofos e assim, eu tenho percebido como as pessoas estão buscando, a salvação, ou até como que eu poderia dizer, a honra do nome por outros meios que não a palavra de Deus. Fugiu a palavra correta para ser usada aqui, mas muita gente está querendo encontrar virtude, encontrar honra, encontrar talvez satisfação em outra coisa que não a palavra de Deus, ou em outro tipo de ensinamento, que aí pode vir por meio da filosofia, por meio da ciência, por meio do ceticismo, que é questionar tudo, ser cético quanto a tudo. O fato é que hoje nós temos um mundo que quem critica faz-se de inteligente. O que mais tem aí é críticos do futebol. No entanto, nunca entraram numa quadra para jogar uma bola ou em um campo, para jogar o futebol. O que mais a gente viu aí são os peritos em política e que nunca foi político algum, mas criticam, e dão as suas paletadas e assim se dizem muito bons, e entendedores. O fato é que hoje a gente tem todo tipo de pessoa, Vanil, nessa sociedade, ainda mais agora que a internet deu voz a todo mundo, então você tem todo tipo de gente especializada em tudo. Vou lembrar aqui de Fábio Aposan, que é um dos bateristas, um dos melhores bateristas do Brasil, e aí um dia ele estava ali no seu estúdio trabalhando, entrou uma mulher, e aí ela vendendo um curso de uma coisa que ela nunca foi, nunca participou, nunca vivenciou, mas ela estava ali vendendo o curso para ele, e tal. E ele perguntou se ela já tinha feito aquilo, se ela já tinha tido alguma experiência com aquilo, e ela falou que não. Mas ela estava vendendo como alguém que tem toda a experiência. As pessoas hoje, elas querem, elas estão querendo vivenciar, experimentar
e talvez não está vindo a palavra na minha mente, mas talvez se elevar cada vez mais como ser humano, né? Por outro meio que não a palavra de Deus. O salmista está falando, vivifica-me pela tua palavra. Esse vivificar, né, ele é quase que um pedido de resgate, né? Atenta para a minha aflição, um pedido para que o Senhor supra as suas necessidades. Abraão também vai pedir isso a Deus, e ele vai usar esse mesmo termo, né, quando responde a pergunta de seu filho em Gênesis 22:8, quando Isaac vai perguntar, pai, onde é que está o animal para ser sacrificado? O que Abraão vai responder para ele? Deus proverá. Ele está confiando na palavra de Deus, ou seja, proverá o que? O sacrifício. Nosso Senhor maravilhoso não apenas vê nossas necessidades, né, porque nós temos nossas aflições. A sua aflição, Vanil, Deus vê. A minha aflição, Deus vê. A sua aflição, Deus vê. E Ele atende. Atende às minhas aflições, Senhor. Ele vai atender. Assim como Ele atende quando Isaac pergunta, onde é que está o cordeiro, pai? E Abraão, com certeza, né, confiando em Deus, ele vai lançar essa responsabilidade para quem? Para Deus. Deus proverá. O verbo livrar refere-se, né, refere-se ao parente resgatador. Ele está pedindo por uma causa, ele vai usar isso aí no 154. Defende minha causa e resgata-me. Lembra o que Boaz fez com Ruth? Ele resgata. Né? É aquela ideia, naquela cultura de um parente mais próximo que pode pagar o resgate, né? Resgatar a viúva ou algum parente assim. O verbo livrar refere-se a isso, ao resgatador que podia resgatar um membro da família que estivesse passando por necessidade, como Boaz fez com Ruth, Levíticos 25, verso 23 a 34. Aí Jesus entra na história, né? Quando todos nós estávamos afastados de Deus, aprisionados pelo pecado, sem liberdade de escolher talvez outra coisa que não o pecado, e Cristo entra, Vanil, na nossa história para ser o nosso resgatador. Hoje nós temos um resgatador. Hoje, de fato, nós podemos orar como o salmista, ele já tinha essa consciência, né? Sabe, Nícia? Hoje nós temos essa consciência de que nós podemos orar e pedir por um resgate, porque Cristo é o nosso advogado, Ele está advogando a nossa causa, né, à direita do Pai. O Espírito Santo leva as nossas orações, quando a gente nem sabe orar e nem como pedir direito, o Espírito Santo leva as nossas orações diante do Pai. E por isso que esse negócio de o crente orar, isso é muito poderoso. Quando nós oramos, Deus atende. E não só atende por atender, mas porque de fato a gente tem o Espírito Santo que nos ajuda, que vem da parte de Deus. A gente tem Jesus Cristo que está lá advogando essa causa ao lado do Pai. E a gente tem o próprio Pai que está sempre, né, como a música diz, de braços abertos, esperando de fato, né, a gente se lançar nele. Então, o salmista está pedindo pela vivificação, pela palavra, não por outra coisa, não por outros meios, mas pela palavra de Deus. Defende minha causa e resgata-me, vivifica-me conforme a tua palavra. O resgate, a palavra de Deus, é Miriam, né? A palavra de Deus, ela é uma palavra de salvação. Vivifica-me, Senhor, pela palavra da salvação, de qualquer situação que nós estivermos vivendo, né? Das ruins, eu estou falando das situações ruins. Quem é que vai nos vivificar pela palavra da salvação? Salvação da alma, salvação do corpo, né? Um escape. A Bíblia diz que não há situação que Deus não nos deu um escape. Isso vem de onde? Da palavra de Deus. Quando eu preciso, né, de uma orientação que ninguém vai conseguir me dar, eu tenho certeza, a palavra de Deus vai te dar essa orientação, a palavra da salvação. Tem momentos da nossa vida que o que a gente quer é salva-me. Você já viu aquele termo, né? Fulano está em uma saia justa. É um termo para dizer que o cara está encurralado, que ele está contra a parede, né? Ele está numa situação, num bico de sinuca, mas aí ele clama a Deus. Senhor, livra-me, Senhor, vivifica-me, me dá uma saída, faz alguma coisa conforme a tua palavra e a palavra de Deus. Deus vai te fazer lembrar. O Espírito Santo de Deus vai trazer aquela palavra dele que está aí guardada, que você ouviu. O Espírito Santo de Deus vai trazer isso à memória e vai dizer, é isso daqui, ó. Faz isso daqui. Você vai ouvir isso, claro. Sabe, como você está me vendo aqui, como você está me ouvindo, você vai ouvir. Mas aí, se você não tem amor à palavra de Deus, não ouve, não escuta, não estuda, vai lembrar do quê? Confia em Deus, confia na palavra de Deus. Nós temos um Espírito Santo, nós temos Jesus, que é o nosso advogado, nós temos Deus Pai todo amoroso,
Segundo ponto, o segundo pedido aqui é o vivificar pela justiça. Vivifica-me pela tua justiça. Verso 156, pode ler aí comigo. Senhor, primeiro ele vai dizer, Senhor, tuas misericórdias são o quê? Muitas, não são poucas, né? E aí ele vai dizer o quê? Vivifica-me conforme os teus juízos. Quando Deus vai julgar alguma causa ou fazer juízo em alguma causa, né? Ele não vai olhar só a infração do sujeito, né? Porque a nossa lei, ela é fria, né, Luciana? Ela não coloca sentimento, ela simplesmente executa o que tem que ser executado. Se infringiu a lei, não importa. Vai ser imputado ali o tipo de crime ou o tipo de infração que foi feita e vai fazer valer-se aquela lei, né? A penalidade, coisa e tal. Só que tem um detalhe da lei, do juízo de Deus, é que as misericórdias de Deus são muitas. Olha o que o salmista está dizendo aí. Senhor, tuas misericórdias são muitas, vivifica-me conforme teus juízos. E ele vai dizer, meus perseguidores e adversários são muitos, mas ele não se desvia. Ele vai dizer aí, mas não me desvio dos teus. O bicho está pegando para o lado dele, ele tem uma causa que ele está pedindo para que Deus julgue, mas antes de pedir que Deus julgue a causa, ele ora primeiro pelo quê? A tua misericórdia é muita. Deus, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, então julga-me conforme o teu juízo. Sabe, eu acho que se Deus julgar todas as nossas causas conforme, né, o juízo dele, só conforme o juízo, a justiça dele, né, eu acho que a gente seria condenado em quase todas elas, porque a gente é pecador. Mas aí entra também a misericórdia. Com certeza Deus vai fazer algo. Ele sabe as motivações do nosso coração. Mas aí Deus sabe, né, as necessidades do nosso coração. Ele sabe por que a gente fez determinadas coisas. Ele sabe por que a gente falou aquilo que falou. Se orássemos com base no nosso próprio mérito também, Deus jamais poderia nos atender. Porque que mérito eu tenho diante de Deus? Quem sou eu diante de Deus, né? Quem sou eu? Mas aí a gente tem que pegar o exemplo do salmista. Deus, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom demais. Eu sou um zero à esquerda, então executa seu juízo, mas conforme a tua misericórdia, que é muita, sabe? E aí ele vai dizer, né? Vivifica-me conforme a este juízo. É uma justiça, algo que é correta, mas baseada na misericórdia. E aí eu vou suportar, sabe? Tudo que está acontecendo sem desviar dos mandamentos, dos testemunhos. Quanta gente, eu falei aqui, quantos ateus, quantas pessoas, e eu vou dizer, muitos nem são ateus, mas já perderam a fé no povo de Deus. Quantos irmãos já deixaram as suas igrejas, né, qualquer uma que seja, não quer saber mais de igreja, porque teve problema, né? Aconteceu um BO lá na igreja, ele abandonou a igreja, consequentemente afastou-se da fé, da comunhão. Quantos falaram, eu não acredito mais em Deus, porque se Deus é bom, por que eu tenho tanto opressor, né? Como dizem, meus perseguidores, por que eu tenho tanto perseguidor? Por que eu tenho tanto adversário se Deus é protetor e cuidador? Por que eu tenho tanto isso? E eu peço a Deus para me proteger e Deus não protege. Se não está protegendo, de duas uma, ou ele é ruim, está deixando a corda arrebentar para o meu lado, ou ele não existe. E aí, fatalmente, as pessoas acabam escolhendo, né, pensar que Deus não existe e abandonam a fé. Sabe, tem algo interessante do salmista que o tempo todo ele fica repetindo, a coisa está ruim para mim, mas eu não abandono a tua palavra. A coisa estão me perseguindo, estão, né, falando mal de mim, mas eu não abandono os teus testemunhos. Sabe, ele ama a palavra de Deus, ele conhece os mandamentos, ele conhece as profecias. E ele vai clamar por isso. Primeiro, Deus, vivifica-me conforme a tua, porque na palavra de Deus tem palavras de salvação. Agora ele está dizendo, Deus, vivifica-me conforme a tua justiça, porque ele sabe que se alguém está perseguindo ele também de forma injusta, Deus fará o que é correto com essas pessoas, Deus vai disciplinar essas pessoas. Então, o fato é que em sua graça, Deus está nos dando, né, muitas vezes aquilo que nós não merecemos.
O que eu não mereço de Deus? O que eu não mereço de Deus, Vanil? A graça, a misericórdia. É como eu disse aqui, se Deus fosse nos julgar só pela justiça dele, ele já olharia para mim e falava, não, isso aí é pecador, não merece nada. Mas aí entra a misericórdia também. Deus é 100% justo, mas ele é 100% amor, ele é 100% misericórdia. Ele não só executa, né, como um Deus carrasco e frio, como a nossa lei é fria, né, que ela não vê, às vezes ela dá os números, às vezes ela executa conforme o que está lá na lei, mas ela não olha a causa em si, né? Nós muitas vezes recebemos de Deus aquilo que não merecemos. Deus ele tem dispensado sobre nós graça. Graça é um dom, é um presente imerecido, né? Então, nós recebemos isso de Deus. O salmista ainda estava desgostoso também com o modo como muitas pessoas tratavam a lei de Deus. Há 2 sermões atrás, né, há 2 sessões atrás, ele começa se alegrando, dizendo que ama a palavra de Deus, mas ele encerra aquela sessão dizendo que ele estava extremamente triste porque as pessoas não serviam a Deus. Na sessão passada ele vai repetir a mesma coisa, que ele tem uma tristeza profunda, Débora, do porquê que as pessoas não amam a Deus. E aqui ele vai falar isso. Ele vai falar isso daqui, olha. Vi os perversos, verso 158, vi os perversos e me angustiei porque não guardam a tua palavra. Ele primeiro está pedindo, Deus, vivifica-me conforme a tua palavra, Pai. Vivifica-me conforme a tua justiça. E aí ele olha, né, e vê, olha, eu fico pasmo como as pessoas não querem obedecer teus mandamentos, eu fico triste, eu fico angustiado. Essa angústia que é algo profundo, é algo que vem de dentro mesmo. Não é só aquela, sabe que muitas vezes até nós mesmos temos, tipo, a gente sabe de alguém que não quer servir a Deus e que a gente já falou muito, e essa pessoa não quer, e a gente fala, não, beleza, você não quer, né? Você é livre. Mas o salmista não, ele está no nível de olhar para os seus perseguidores, algozes e ficar triste, angustiado, porque essas pessoas não adoram a Deus. Terceiro e último, vivifica-me aqui, é um pedido de vivificação, né? Pela bondade de Deus. Vivifica-me por tua bondade. Deus ele pode nos trazer de volta ao jogo, né? Vamos colocar dessa maneira. Ele pode nos trazer de volta ao jogo, ao protagonismo da vida cristã, pela palavra de salvação. Ele pode nos colocar de volta, né, na caminhada, na jornada da fé, pela justiça dele. E ele pode também fazer isso simplesmente, Luciano, pela bondade. Ele pode nos vivificar pela bondade dele. Olha o que ele fala aí no verso 159, vê como amo teus preceitos, Senhor, vivifica-me conforme o teu amor. O amor de Deus é perfeito, ele não é um amor que tem falhas. Eu vou lembrar aqui Pedro, quando ele usa 2 palavras, né? Jesus usa uma e Pedro usa outra. Quando Jesus se encontra com Pedro na restauração, Débora, e aí Jesus fala assim, Pedro, tu me amas? Pedro vai falar o que para ele? Eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Pedro, ele vai perguntar aquilo ali para Pedro, né, mais de uma vez, e Pedro vai responder. E aí, só que o que buga a nossa mente é porque depois Pedro vai responder lá, acho que a 2ª ou a 3ª vez, e vai falar, tu sabes que eu te amo, e vai chorar amargamente. Então, o que acontece ali? Porque ele está declarando para Jesus, Jesus está perguntando e parece que está tudo certo. Jesus até está dando ali para Pedro, né, uma função que é apacentar as ovelhas, mas aí Pedro sai chorando. Qual é a disso daí? Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E ele pergunta, né, usando a palavra, um amor perfeito. Tu me ama com amor perfeito? Pedro vai dizer, não, eu te amo com amor de amigo. Quando você vai fazer a tradução do grego, é isso. Jesus pergunta, Pedro, tu me ama mesmo, como você estava dizendo? Porque Pedro falava o que para Jesus? Eu te amo até a morte. Ainda que todos te abandonem, eu vou estar aqui. Aí, quem foi o primeiro a negar Jesus? Quem é que fugiu? Falou, eu não conheço esse cara, não. Aí, quando Jesus encontra, fala, Pedro, seu amor por mim é perfeito? Pedro vai dizer, é imperfeito, Senhor. Aí Jesus fala, imperfeito? Ele fala, tu sabes que é imperfeito. E aí ele sai para chorar. É essa conversa, sabe? O nosso amor por Deus, ele é imperfeito. Porque tem dia que a gente é totalmente, né, irracional no nosso amor com Deus. O amor de Cristo permanece o mesmo. Ainda Pedro declarando,
meu amor por ti é imperfeito. O Senhor sabe disso. E Jesus indaga: imperfeito, Pedro? Um amor imperfeito, Pedro? É um amor imperfeito, Senhor. Mas mesmo assim, Jesus ainda fala com ele: Pedro, cuida das minhas. Pedro muda, porque ali é a confissão máxima de Pedro de que ele não ama Jesus. E aqui o salmista está dizendo: vivifica-me por teu amor. Sabe, tem muita gente querendo voltar à jornada da caminhada cristã, né, por qualquer outro meio. Ele não quer se envolver com Deus, né? Talvez quer voltar à caminhada cristã por meio de um cargo na igreja, por meio de aprender alguma coisa nova, talvez um espaço ali no altar. Mas o fato é que a gente precisa mesmo de algo que vem da parte de Deus. Primeiro é restaurar o nosso relacionamento com Deus, ser vivificado conforme a palavra, primeiro aqui, né? Porque é aqui que Deus revela tudo. Diante das nossas dificuldades, nós vamos precisar contar também com a justiça de Deus, que vai operar de forma eficaz na nossa vida. E em última instância, é contar com a bondade de Deus. Saber que Ele está fazendo tudo isso por nós e nos vivificando na jornada da caminhada cristã, pura e simplesmente porque Ele é bom. Deus é bom, Deus é amor. É simplesmente por isso. As palavras de Deus, elas são em tudo verdade. Olha o que o salmista vai dizer aí: vê como amo os teus preceitos, Senhor. Vivifica-me conforme teu amor. E a soma das tuas palavras é a verdade. E cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Eu não posso esperar menos de Deus. Porque Deus é amor. Porque Deus é justo. Porque Deus tem palavra. Sabe aquela primeira palavra que Ele falou lá? Justifica-me, vivifica-me pela tua palavra. Essa tal palavra, ela dura para sempre. Então eu posso contar com algo que é eterno, com uma promessa divina que é eterna. Deus me dá uma palavra, Vanil, ela não cai por terra, porque Deus é de palavra. Deus não deixará cair por terra nenhuma de suas palavras. E Ele vai fazer justiça a quem tiver de fazer justiça. E Ele vai erguer quem tiver que erguer, simplesmente por puro amor, por pura bondade. O salmista até se justifica: veja como eu amo os teus mandamentos. Será que hoje eu posso me justificar diante de Deus falando essas coisas? Está vendo? Eu sou bom, eu consigo guardar os teus mandamentos. Então me ajuda aí, Senhor. Eu prefiro não fazer isso. O salmista está fazendo, ele tem os seus motivos. O Espírito Santo de Deus o ajudou para que ele escrevesse isso daqui. Mas o fato é que a gente precisa partir do pressuposto de que a palavra de Deus, ela revela o caráter de Deus, né? Então nós precisamos ser vivificados por esse caráter de Deus que está revelado na palavra. Nós precisamos, né, levar as nossas causas, todas elas, diante de Deus, porque Deus é justo. Não resolva as suas pendengas por conta própria. Está com problema com alguém, leva isso diante de Deus, porque Deus é justo. Tem um sentimento aí no coração mal resolvido, leva isso para Deus. Está chateado com alguma coisa, leva para Deus. Porque Deus é justo, mas Ele também é misericordioso. E conte com a bondade de Deus. Sempre, sempre, gente. Sempre. A palavra viva de Deus transmite sua vida e poder àqueles que a leem. Como eu vou conhecer a bondade, a vontade de Deus se eu não ler a palavra? Então leiam. Medite nela e obedeça a palavra de Deus. Sua palavra nos dá vida. Hoje deu vida aos homens fiéis a Deus no passado. Está dando vida para nós aqui agora e dará vida aos que vierem depois de nós. Então, nos dias difíceis, conte com Deus. Pode pedir: Deus me vivifica. Amém?